Olá, tudo bom com você? Meu nome é Marco Menelau, sou médico, pesquisador, cientista e tenho uma história na medicina de 25 anos de estudos que começaram não pela medicina alopática, mas pela homeopatia. Há mais de 30 anos eu estudo homeopatia, medicina natural e sempre gostei muito desse tipo de abordagem. E estou aqui para falar para vocês sobre um assunto nesse vídeo de hoje, que é um assunto controverso, polêmico, que trata da medicina tradicional, dessa medicina que está dominando o cenário médico hoje e que peca bastante por ser muito mais sintomática do que curativa. A medicina chamada alopática, alopatia, é um termo que foi criado por Samuel Hahnemann, o pai da homeopatia, que ele definiu homeopatia como cura pelo semelhante e alopatia como cura pelo contrário. Porque na época ele começou a perceber que se você vai contra o sintoma, querendo reprimir o sintoma, ele volta depois pior. Então ele chamou de alopatia, ou seja, a medicina do contrário. Ela vai dar um medicamento para retirar o sintoma. E é assim que a medicina é de verdade. É uma alopatia. Ela remedia aquela perturbação, aquele incômodo que está cometendo a pessoa naquele momento. Apenas remedia. Ela não cura a causa da doença. E esse é um problema fundamental. Aliás, esse é o grande problema fundamental do pensamento médico alopático. Porque toda a estrutura é feita para ser sintomática. Os hospitais, os ambulatórios. E pouco se cuida das causas. Muito pouco. E o médico, dentro desse processo, termina sendo uma vítima. Porque o que eu observo desde que eu me formei é que os médicos vivem uma vida muito sacrificada. Essa é a verdade, e a verdade tem que ser dita. Os médicos, em geral, vivem menos do que a população de outras profissões. Tem altos índices de problemas de ansiedade, depressão, transtornos emocionais, porque tem uma vida muito sacrificada, de muito estudo e totalmente inserido dentro desse sistema que ilude tanto o médico quanto o paciente que ele atende. E ele não sabe, e é como se fosse uma marionete de um jogo muito sujo de poder, que visa com que a pessoa fique doente para o resto da vida, dando lucro a uma indústria. Então o médico, na verdade, ele é também vítima desse próprio sistema. Os plantões exaustivos, toda uma estrutura que leva o médico a viver muito estressado. Quem é médico está me escutando aí sabe o que eu estou falando. É só o que eu encontro. Ao meu redor são os colegas muito insatisfeitos, extremamente estressados. Então não estou aqui para querer culpar os médicos, muito pelo contrário, eles também são vítimas desse sistema. Dessa medicina sintomática que não cura os pacientes. Eu tive aqui um grande professor aqui em Recife, que era um médico homeopata, que depois se transformou em meu amigo, e que me ensinou muito de homeopatia. Ele hoje já é uma pessoa idosa, não exerce mais a medicina. E esse meu grande amigo médico homeopata, ele me ensinou que a cura verdadeira tem que ir na causa da doença. E muitas vezes a causa da doença está no emocional da pessoa também. Então é um conjunto, tem que tratar a pessoa como um todo. Não pode simplesmente querer tirar o sintoma, porque isso não é o mais importante. O mais importante é que o organismo possa conseguir se reequilibrar numa cura verdadeira. E ele deixou de ser médico, ele era cirurgião, ele deixou de ser médico tradicional e passou a ser médico homeopata, quando ele começou a perceber que ele tirava a vesícula do paciente e o paciente voltava depois com os mesmos sintomas. Ele dava um remédio para o paciente e o paciente voltava com os mesmos sintomas. Isso num moto contínuo que não tinha fim. E daí ele foi procurar uma outra medicina, que tivesse uma outra abordagem e descobriu a homeopatia. Bem, gente, é muito importante que a gente cuide do doente e não do sintoma. Isso é o mais importante. Tratar a pessoa e não a doença. Eu escutei isso de professores na faculdade de medicina. Só que na prática, eu não vi isso acontecer. Na prática, eu só vi uma medicina sintomática de pessoas que vão ao hospital, as grandes emergências lotadas, de pessoas com febre, com dor, e que tomam remédio para febre, que tomam remédio para dor e vai para casa. E mal são cuidadas em suas necessidades básicas. E se você for pensar na causa real das doenças mesmo, o sistema pentacausal, que eu já falei aqui em outros vídeos, isso aí está muito longe, nossa senhora. A medicina busca apenas tirar sintoma.
até que exista algum problema mecânico que possa ser corrigido pela cirurgia, e aí uma das causas é resolvida. E um dos remédios da alopatia, né, um dos poucos remédios da alopatia que realmente vai na causa é o antibiótico. Tanto é que é o remédio mais utilizado pela alopatia, porque é o que realmente funciona, o antibiótico. Ele trata uma das causas do sistema pentacausal. Eu já mostrei para vocês, vou mostrar aqui agora novamente na tela as 5 causas das doenças. Neste sistema pentacausal, você vai observar que uma das causas, uma das bolinhas que estão aí, são 5, são os micróbios. Então, se você vai dar um medicamento para detonar o micróbio, para matar a bactéria, você está tratando uma das causas. Por isso que os resultados dos antibióticos são tão evidentes na medicina. Ajuda realmente a tirar a pessoa do sofrimento e resolve um dos problemas, mas não resolve os outros problemas. Numa abordagem realmente holística, que nós podemos dizer, temos que trabalhar, temos que cuidar dessas 5 causas em conjunto. Esse é o ideal. Fazer com que o paciente seja cuidado no seu emocional, no seu aspecto mental, que é a predisposição somática, que é essa do meio. Cuidar da energia vital do paciente, da força vital, isso a homeopatia faz como ninguém. As essências florais do Nordeste fazem isso como ninguém. Atuando sobre o emocional também e o mental da pessoa, equilibrando esse lado aí. Isso vai repercutir sobre o corpo. Trabalhando os micróbios e, para trabalhar os micróbios, nada melhor do que você fortalecer o sistema imunológico. Se você fortalece o sistema imunológico de uma pessoa ao ponto dele ficar realmente forte o suficiente, ele não vai precisar mais de antibiótico nenhum. Não vai mais haver necessidade de antibióticos. O antibiótico não é a única forma de você combater uma infecção. Pense sobre isso. A medicina natural dá todas as condições para que uma pessoa possa não precisar mais de antibióticos, nem ficar doente, prevenir as infecções de todos os tipos, com um sistema imunológico fortíssimo, bem regulado, com um paciente bem nutrido de vitamina C, bem nutrido de vitamina D, bem nutrido de magnésio, com quantidades suficientes de zinco, cobre e de selênio. O sistema imunológico fica perfeito. Não vai haver mais necessidade do uso desses medicamentos fortíssimos, como os antibióticos, que têm seus efeitos colaterais, eles destroem a flora intestinal, eles não matam só as bactérias patogênicas, eles vão matar as bactérias também que são boas, são benéficas, que estão no teu estômago, no teu intestino. Então, gente, é importante que a gente trate as causas. Isso é fundamental para que você possa fazer uma medicina verdadeira. Então, quando a medicina alopata, ela age apenas sobre o sintoma, está com a dor, dá um analgésico, está com uma inflamação, dá um anti-inflamatório. É a medicina do anti tudo. Essa medicina do anti faz com que a causa fique intocada, como aquele inimigo que fica lá encastelado e vai lhe atacar novamente. Ele pode, naquele momento, ele joga uma bomba, destrói tudo, você conserta tudo de novo, ele vai jogar outra bomba. Ele está encastelado lá, no castelinho dele, protegido, e um belo dia ele vai atacar de novo. É o caso de um paciente com asma. Você dá um broncodilatador, que é um antiasmático. Você dá um medicamento anti-inflamatório para desinflamar os brônquios. Você trata o sintoma e não a causa da asma. O que é que vai acontecer? A pessoa vai melhorar, vai para casa, um belo dia ela volta de novo com a mesma asma, porque a causa real não foi resolvida. Está faltando magnésio, está faltando vitamina C, estão faltando antioxidantes. Os receptores beta-adrenérgicos das células musculares lisas dos brônquios estão dentro da célula e não mais na membrana. Há uma diminuição do número de receptores. Há questões também muito fortes, emocionais e psíquicas na asma, memórias de traumas, principalmente com a figura paterna. Então tudo isso tem que ser trabalhado para que a pessoa possa realmente se curar verdadeiramente da asma e não precisar mais de nebulização de coisa nenhuma. Ficar realmente curado. Ir no hospital, tomar nebulização, ir para casa e ficar controlando a doença, isso não é curar. Essa é a farsa. E isso aí se torna uma coisa tão comum. E as pessoas se acomodam tanto nisso que elas acreditam que a única medicina que existe no mundo é a medicina alopata, a tradicional que está aí. E não sabem que existem outros métodos terapêuticos que são bem mais eficientes do que a alopatia para curar as doenças, curar de verdade. E não de mentirinha, como a alopatia faz.
Então, quando você trata só com alopatia, o inimigo se mantém. O inimigo está lá encastelado. E tem outro problema aí também. Esse medicamento que a pessoa toma da farmácia, que vai tirar o sintoma simplesmente, ele não é isento de efeitos colaterais, porque ele é químico. Todo medicamento químico sintético que é fabricado no laboratório, que não existe na natureza, o nosso organismo não reconhece aquela substância. Ele é como um corpo estranho para o nosso corpo. E esse corpo estranho molecular vai entrar em nossa estrutura e nosso organismo não vai saber o que fazer com aquilo ali. E vai tender a eliminar aquela substância, a produzir uma série de reações para eliminar aquela toxina que entrou. Uma dessas reações vai ser exatamente tirar o sintoma, que é aquilo que você está querendo. Então, a dor desaparece, ocorre a broncodilatação, tudo bem, a pessoa melhora, mas essa medicação vai ter efeitos colaterais. E é como se fosse você estar enxugando o chão de uma sala que está com o teto furado, tendo goteira. Então, você está com uma sala, a sala tem um teto, o teto está com um furo na telha. Toda vez que chove, a água fica pingando no meio da sala, no chão da sala. Você vai e enxuga o chão todo, deixa ele todo limpo. Quando tiver a próxima chuva, vai pingar de novo. Por quê? A causa não foi resolvida. A causa é a telha que está furada. Então tem que ir lá em cima e trocar a telha. A alopatia não faz isso. Ela apenas fica enxugando o prejuízo. Enxugando o chão que está molhado. Vai enxugar, vai ficar tudo bem, lindo, maravilhoso. Mas só que quando chover de novo, vai pingar de novo, porque a causa não foi atacada, não foi resolvida. Então o erro da medicina consiste em fazer você acreditar que as doenças não têm cura, que elas têm só controle. Ah, você controla a asma. Eu conheço pessoas que já se curaram da asma com a medicina natural. Eu conheço pessoas que se curaram da hipertensão com a medicina natural. Eu conheço pessoas que se curaram da obesidade com a medicina natural. Eu conheço pessoas que se curaram da diabetes mellitus do tipo 2. Não estou falando da 1, gente, é da 2. A 1 realmente é incurável. Há uma destruição do pâncreas, é outra história. Então, a 2 é totalmente curável. Não quer dizer que você vai curar em 100% das vezes, porque a medicina não é uma ciência exata, mas é possível de ser curada. Mas na alopatia, não. Se você permanece apenas controlando a diabetes com medicamentos químicos e não tratar a causa dela, você não vai curar a diabetes. Ela vai continuar com você. E vai chegar um ponto onde você vai precisar de insulina, até o ponto em que a insulina não vai fazer efeito e você entra naquele quadro de diabetes mellitus do tipo 2 com 500 de glicose, como eu vejo várias vezes nas emergências. E o engodo principal da história é que a alopatia se coloca como a medicina mais importante. A única que existe e a única que realmente pode ajudar você na hora que você estiver em apuros. Isso não é verdade. Ela não é a única forma de se tratar. Ela não é a única forma de você se curar. Ela não é a única forma de você cuidar de uma doença. Pelo contrário, de se curar é que não é mesmo. Porque ela não trabalha em função da causa das doenças, mas sim em função da consequência das doenças. Por isso que ela não cura. Ela trata sintoma, ela tira sintoma. E ela tem o seu espaço onde ela vai ser boa. A alopatia é boa para as emergências. Nas emergências médicas, a alopatia é imprescindível, ela tem o seu valor exatamente aí. Esse é realmente o local sagrado da alopatia. Nas emergências médicas, onde um paciente chega com sintomas muito exacerbados e que realmente precisam ser retirados, precisam ser combatidos naquele momento ali. Mas rapidamente, o médico já deve orientar o paciente para ele buscar tratar as causas. Isso é que é o mais importante. E não ficar apenas tomando remédio na farmácia, a polimedicação, 7, 8, 9, 10 remédios que apenas tiram sintoma e não tratam a pessoa na causa da doença. Não tratam nada da causa, apenas a consequência. Então, há uma espécie de tirania da alopatia, porque esse sistema domina os médicos, que são marionetes, domina todos os órgãos de classe, como os CREMEPs da vida, certo? As Anvisas. Então, é toda uma estrutura. Os hospitais, as administrações dos hospitais, o poder acadêmico das faculdades, os estudos. Gente, não se estuda fitoterapia na universidade. Por quê? Se a fitoterapia tem efeitos comprovados por centenas de milhares de pesquisas científicas, envolvendo vários medicamentos fitoterápicos,
Vá no Google acadêmico, que se você for contar a quantidade de pesquisas científicas comprovando a eficácia dos fitoterápicos, os mais diversos no mundo inteiro, você vai contar centenas de milhares. E por que a fitoterapia não é estudada nas faculdades de medicina? Medicamentos fantásticos, como o Hipericum perforatum para depressão, como o Rhodiola rosea para a fadiga adrenal, para a fadiga crônica, como a espinheira santa para gastrite. São medicamentos consagrados que já foram reconhecidos cientificamente, tiveram sua eficácia comprovada por diversos estudos e não são estudados nas faculdades. Por quê? Por que o médico não recebe uma graduação em fitoterapia se ela funciona? Por que vocês acham isso? Se o fitoterápico é um medicamento muito eficaz, trabalha a causa das doenças e não intoxica as pessoas tanto quanto a alopatia faz. Ou melhor, é quase nenhum efeito colateral, para não dizer nenhum em alguns casos. A toxicidade é baixíssima se forem usados nas doses corretas. Os efeitos terapêuticos são extraordinários. A equinácea purpúrea para aumentar o sistema imunológico. A espinheira santa para gastrite, gente. O hipérico para depressão. Eu já tive vários casos positivos de excelentes resultados com esses medicamentos e não são sequer conhecidos pelos médicos. Pergunte a 100 médicos, junte 100 médicos na rua e pergunte a eles sobre esses fitoterápicos que eles não conhecem. Mas por quê? Porque existe uma tirania da alopatia. É só eu que sou boa e nada do resto que não sou eu presta. Só presta eu. Homeopatia não presta, a história da carochinha, a fitoterapia é uma porcaria, entendeu? Isso é preconceito. Preconceito de quem não estuda, de quem não faz ciência de verdade. As essências florais do Nordeste foram pesquisadas por mim, aqui na região do Agreste pernambucano. É um sistema completo de 112 flores que foram pesquisadas, que tem efeitos terapêuticos extraordinários. É uma pesquisa científica que eu fiz e faço, e que foi comprovada cientificamente por uma tese de mestrado de uma médica veterinária aqui em Pernambuco. Comprovou cientificamente que os florais são efetivos. E várias outras pesquisas foram feitas. E mesmo assim, não se dá crédito a isso. Porque a única coisa que eles dão crédito são as pesquisas patrocinadas pela indústria. Porque vai dar lucro. Ora, se a fitoterapia age na causa das doenças, não apenas na consequência, age na causa, fazendo com que a pessoa se cure. Ora, você passa 2 meses usando um fitoterápico e você fica bom da constipação intestinal, e para de tomar esse próprio fitoterápico, que ele te cura, e você não vai precisar mais dele, você não vai ficar dependente dele. Então, isso não interessa para a indústria. Uma medicação que faz a pessoa não precisar mais da medicação depois de algum tempo, isso não é interessante. É interessante uma medicação que deixa a pessoa dependente. Essa é a questão fundamental. Então, é um jogo de poder que está aí na história. E nós precisamos tentar mudar isso. A internet é uma saída. Porque antigamente não se tinha o conhecimento, era muito difícil. Hoje o conhecimento se espalha numa rapidez extraordinária. E esse conhecimento da medicina natural está acessível para todas as pessoas, inclusive para os médicos, para eles conhecerem. Porque já que não está disponível nas universidades. Por que não se estuda a fitoterapia nas universidades? Eu não vou dizer as outras técnicas complementares. Não vou falar das outras, que são mais difíceis de serem aceitas. Porque não se aceita a fitoterapia, que é comprovada cientificamente. Porque ela cura as pessoas de verdade, é isso? E não se quer que cure de verdade? Por que não se estuda o IP roxo para o câncer e não se usa o IP roxo para o câncer? Então, a verdade é que as doenças têm cura. Você não pode dizer que vai se curar com certeza, porque a medicina não é uma ciência exata. Mas a possibilidade de cura está na medicina natural. Está nas curas naturais. Elas têm esse poder. E esse poder é subestimado. E por vezes até ridicularizado pelos médicos, por alguns cientistas e pelo status quo da ciência. A medicina natural se baseia em alicerces sólidos. Não é história da carochinha. São muitas pesquisas científicas que são feitas hoje no mundo, mas elas não são aceitas pela academia. Elas não são aceitas por quem faz a medicina, pelos donos do poder.
Porque se elas forem aceitas e se elas forem implantadas, o sistema perde o poder, o sistema perde lucro. É o que ocorre, por exemplo, com a medicina ortomolecular. A concepção de que para que uma célula possa funcionar bem, ela precisa estar bem nutrida de determinadas moléculas que faltam na maioria das pessoas. De que a causa de várias doenças é nutricional. Uma das causas, lembra do sistema pentacausal, uma das causas das doenças em geral é o fator nutricional, é a falta de nutrientes. Então, se você der esses nutrientes para as pessoas em larga escala, o que vai acontecer? Elas vão ficar boas? Elas não vão mais para os hospitais? Não vão mais precisar de médico? Não vão mais precisar de remédio? E isso vai baixar o lucro? Então, por isso que não são estudados, né? Os alimentos funcionais, e a ortomolecular sempre foi relegada a um segundo plano. Temos a história do nobre cientista Linus Pauling, que estudou durante dezenas de anos da sua vida, da sua longa vida, de 93 anos de idade, a vitamina C, e demonstrou por vários trabalhos científicos que a vitamina C tem o poder de erradicar a doença cardiovascular, mas não foi levado a sério, mesmo tendo 2 prêmios Nobel. Vejam bem, gente, Linus Pauling foi o único ser humano a ganhar 2 prêmios Nobel, um pela ciência e um pela paz, porque ele era um ativista, ele tinha o seu lado político também. Então ele lutou pela paz e ganhou o 2º prêmio Nobel. Então é uma pessoa que se deve levar em consideração, afinal tem 2 prêmios Nobel, mas não foi levado em consideração. Certa vez chegaram para Linus Pauling e foram assistir uma palestra dele, e ele estava falando sobre o complexo B, sobre a vitamina B1, B6, B12, e aí chegou um interlocutor e falou para ele: ô Linus, por que você nunca falou para a gente sobre a vitamina B, rapaz? Eu não sabia que você estudava isso também. Ah, meu amigo, eu estudo todas as vitaminas, todas elas são importantes. Mas se eu falo somente da C e já querem me crucificar, imagine se eu falasse das outras também. Então, gente, é essa a questão fundamental. Se você nutrir as pessoas, se você tratar essas 5 causas básicas aí que eu estou colocando na tela agora de novo para você, você vai curar a pessoa de verdade. A pessoa vai se curar de verdade, vai encontrar a cura, vai descobrir a cura, que é sempre natural, que é sempre autocura. Porque quando você dá as condições para que o teu corpo se autocure, ele tem esse poder de se autocurar. E é essa mais uma farsa de dizer que o seu corpo não tem poder. O seu corpo tem poder. Ele foi feito por Deus e foi dotado desse poder de autocura. Mas para que ele possa se autocurar, ele precisa receber o aporte saudável. Ele precisa ter o apoio necessário para poder fazer isso. O apoio nutricional, precisa ser desintoxicado, ele precisa receber um apoio de energia na forma de homeopatia, acupuntura, essências florais, essa energia sutil que está na natureza, dos alimentos funcionais. A pessoa precisa receber um apoio psicoterápico também para tratar das questões mentais que estão por trás da doença. Os traumas e memórias patogênicos que estão gerando a doença precisam ser abordados também. Isso é fundamental. E quando tudo isso é feito, o corpo naturalmente vai se autocurar. Essa é a cura real. A cura que liberta. A cura libertadora, que vai fazer com que você não precise mais de nada, que você naturalmente fique bom. Então você não vai mais precisar de remédio, você não vai mais precisar de médico, você não vai mais precisar de nenhuma estrutura do sistema. Existe uma piada até que fala sobre isso. Um médico muito famoso do interior de São Paulo, de uma das cidades tradicionais daquela região, muito famoso, que tratou de crianças por várias gerações, chegou aos 70 anos e estava muito cansado. Muito rico na cidade, o seu consultório era frequentado pela mais alta sociedade daquele lugar, tratou de várias gerações de pessoas, e aí o consultório lotado, e era um médico alopata. E ele foi viajar com sua mulher e deixou o seu filho recém-formado, que gostava muito de homeopatia, de medicinas naturais, alimentos funcionais, que trabalhava com o sistema pentacausal do Dr. Marco Menelau. E aí esse médico começou a utilizar esse sistema diferente do que era feito pelo pai dele. O pai viajou com a mãe e foi fazer uma volta ao mundo de 1 ano de viagem. E nesse 1 ano, o filho dele tratou todos os pacientes com esse novo método natural, de medicina natural, dando suporte psicoterápico, alimentos funcionais, desintoxicação, homeopatia, essências florais do Nordeste. Resultado, os pacientes todos se curaram.
E aí, um ano depois, o pai dele chega muito feliz, porque passou um ano descansando com a mãe, passeou pelo mundo inteiro, e aí foi para o consultório todo feliz, achando que o consultório ia estar lotado de gente, voltando para ele, e não tinha ninguém. Passou-se um mês e não voltou quase ninguém, pouquíssimas pessoas foram frequentar o consultório. E aí ele foi falar com o filho dele: o que foi que você fez? Tratou mal os pacientes? Não vem mais ninguém? Não, pai, eu curei todos eles. Como é que é, rapaz? Você curou todos eles? Como é que você faz uma loucura dessa? Você curou todos eles, agora eu vou viver de quê? Como é que você acha que eu lhe sustentei? Como é que você acha que eu paguei as contas? Para poder você crescer e poder ser médico, rapaz? Veja como é que é a história. Não é interessante? Então, é isso que tem que mudar. A medicina precisa ser uma medicina de cura e não paliativa. A medicina precisa ser uma medicina que trata a causa e não o sintoma. Isso é o mais importante. E nós temos todo o suporte para fazer isso. Ok? Espero que tenha sido bom para você essa palestra. Eu espero que eu tenha aberto sua mente para perceber que você é capaz de se autocurar. Busque, procure, peça sempre uma segunda opinião. Vá atrás dos bons médicos alopatas que só dão o medicamento quando é realmente necessário. Esses são os bons médicos alopatas. Eu conheço vários que só tratam a pessoa com aquele remédio quando realmente é preciso mesmo. Que não fazem essa polimedicação muitas vezes desnecessária. Ok? A alopatia, gente, é muito boa para as emergências. Essa é a parte boa dela. É o espaço sagrado dela, onde ela deve ser feita com certeza. E ela salva muitas vidas nesse espaço. Mas quando ela vem para o tratamento crônico dos pacientes, nos ambulatórios, ela não é mais boa. Ela se torna um elemento nocivo que vai perpetuar a doença e vai criar novas doenças com os chamados efeitos colaterais dos medicamentos. Ok? Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar ele no WhatsApp, no Facebook. E também, se você é novo aqui agora, seja muito bem-vindo ao canal. Não deixa de se inscrever agora, clicar no botãozinho vermelho. Não deixa também de clicar no sininho e de compartilhar esse vídeo se você gostou. Dá o teu joinha também, viu? Então, gente, espero que esse vídeo possa trazer para você profundas reflexões e abrir sua mente para o fato de que existe uma outra medicina que está aí na internet. Você pode encontrar tudo sobre ela, ok? Um grande abraço para você, que Deus possa abençoar todos nós com muita saúde. Até o próximo vídeo.